Esses dias eu estava em um lugar, mas um grande amigo meu, e ele me perguntou o seguinte: Wayne, você ainda continua postando as mensagens lá no YouTube? E eu respondi para ele, falei, meu amigo, nem que seja para gerar transformação, mudança na vida de um irmão que esteja me acompanhando naquelas mensagens ali, eu estou lá firme e forte todas as quartas-feiras e todos os sábados. Porque o que eu percebo é que numa geração onde coisas que são extremamente importantes estão sendo banalizadas, como por exemplo uma separação de um casamento, que é algo tão importante, está sendo normalizado. Falar em persistência é algo que pode até afrontar algumas pessoas. Mas a palavra de Deus é isso, é gerar confronto e transformação na sua vida, de você que está aí do outro lado. Então hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 32, e nós vamos ler a partir do verso de número 22. Aqui nós vamos falar de um homem que sempre foi um homem obstinado pelo sucesso, pela mudança, pela transformação, por ser melhor todos os dias, por não se conformar com a realidade, com o momento que ele estava vivendo. Jacó, ele sempre foi um camarada obstinado pela mudança. E o que nós temos perdido nessa geração é essa obstinação pelas coisas que precisam ser feitas para que a nossa realidade seja transformada. Nós estamos vivendo uma geração onde, quando as coisas começam a ficar mais desafiadoras, nós já queremos desistir. E acredite, pensar em desistir é natural, todos nós vamos pensar. Agora, desistir, existe uma distância muito grande em pensar em desistir e realmente desistir, porque só não alcança aquilo que se almeja quando não há, então, a atitude de agir massivamente em prol daquilo que você quer. E o texto começa dizendo, a partir do versículo de número 22... E ele se levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque, e ele os tomou e o enviou a passar o ribeiro e virou e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se desconjuntou a junta da sua coxa enquanto lutava com ele. Então, quando eu vejo que Jacó, ele luta contra o anjo até o amanhecer, dá a entender que ele lutou com o anjo, contra o anjo, a noite toda. Isso faz eu e você entender que Jacó, ele não estava disposto a desistir daquela batalha, até porque quando Deus confronta eu e você, Deus nos confronta nas nossas fraquezas. E talvez a sua fraqueza hoje tenha sido a aplicação que você tem tido no seu trabalho, que está sendo excessiva demais. Talvez a fraqueza que você tem hoje são as redes sociais que têm te afastado das coisas que você precisa executar. Ou talvez a sua fraqueza seja apenas a procrastinação que tem tomado conta da sua vida, porque você tem esperado em Deus as coisas acontecer. E eu quero que você entenda que esperar em Deus não é errado, mas quando Deus, ele tem uma promessa para a sua vida, quando ele tem algo preparado para você, ele quer ver a sua ação, ele quer ver a intenção do seu coração para entender se você é merecedor daquilo. É importante você entender que de Jacó saíram todas as 12 tribos de Israel. Então olha o tamanho do propósito de vida deste homem. Mas entenda, desde a época que Jacó, ele
toma licitamente a primogenitura do seu irmão Esaú, Jacó ele utilizava das armas que ele tinha em mãos para obter ali o resultado que ele precisava para subir para o próximo nível. Então, hoje eu quero que você olhe para dentro de si e entenda que todos nós temos uma mala emocional. Essa mala emocional é onde está todas as suas emoções. E quando você está em um momento de dificuldade, quais são as emoções que você tem buscado dentro dessa mala? Talvez quando você se encontra diante de um grande desafio, ao invés de fazer como Jacó fez e lutar contra o anjo e sem desistir daquela situação, daquele momento ali, talvez você busca ali o sentimento de tristeza, por talvez pensar que Deus não está olhando pela sua vida e é por isso que você está nessa situação. Ou talvez você busca o sentimento da amargura, entendendo que as pessoas te feriram e essa amargura tem te paralisado e você não consegue avançar para o próximo nível. Quando Jacó ele se dispõe a lutar contra o anjo, Deus já sabia que ali havia um homem que não desistiria por ocasião nenhuma. Tanto que o anjo vai lá e desconjunta a coxa de Jacó e Jacó continua lutando. A palavra de Deus nos mostra aqui no verso 26, e ele disse, o anjo: deixe-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele, o anjo, disse: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó, ele não desperdiçou a oportunidade. Quantas oportunidades tem passado diante de você? Quantas conexões você tem a possibilidade de fazer, e mesmo assim você tem se colocado na posição, no posicionamento de vítima. Tem pessoas que quando ela está diante de uma situação desafiadora, ela busca alguns recursos emocionais. E quando eu falo dessa mala sentimental, eu não falo somente dos sentimentos e das emoções. Fisicamente também, tem pessoas que buscam alguns recursos. Você conhece aquela pessoa que quando está passando por um momento muito delicado da sua vida, seja em qualquer pilar da sua vida, ela começa a recair os seus ombros, já começa a se colocar na posição de olhar para baixo, e ela começa então a desenhar um cenário depressivo que vai fazer com que o final dessa ação seja ela se trancar no seu quarto e ficar sozinha. E essa pessoa, ela gosta de se sentir vitimizada pela situação que ela está vivendo. Se você conhece esse tipo de pessoa, é porque muitas vezes ela tem buscado os recursos que não são necessários para aquela hora, para aquele momento. E eu não estou dizendo aqui que não tenha pessoas que tenham o diagnóstico de depressão. Claro, tem pessoas que têm esse diagnóstico e precisam sim recorrer aos tratamentos, aos médicos, aos profissionais capacitados para acompanhar esses casos. Mas eu estou dizendo daquela pessoa que se coloca como vítima diante da situação, do cenário que ela está vivendo. E eu quero que você perceba e entenda que Deus, ele te deu a responsabilidade de agir massivamente com aquelas ferramentas que você tem em mãos para você cumprir o seu propósito. Quer ver só? Hoje eu estou gravando aqui para você, mas se eu fosse olhar para a minha situação, para o meu cenário atual, pelas poucas visualizações que eu tenho em cada mensagem, pelas crises que têm acontecido no mundo, por eu não ter uma aparelhagem 100%, talvez eu me colocaria nessa posição de vítima, acionaria alguns recursos que faria com que eu me tornasse essa vítima e dessas situações, e com certeza eu não estaria mais
gravando as mensagens. Mas eu quero que você entenda que você é autorresponsável por acessar esses recursos e se colocar em posicionamento de batalha. Quer ver só? Todas as vezes que as coisas começarem a fugir do seu controle e o gatilho emocional for ativado de vítima, você se posiciona como uma pessoa que está pronta para a batalha. Quando você se vê em um cenário onde você entende que está sendo construído esse cenário de vitimização, engane o seu cérebro, se coloque em posição ereta, olhe para cima, respire fundo 3 vezes e começa a acionar outros recursos que não são os recursos da vitimização. E você vai perceber que mesmo diante desse cenário ruim, mesmo diante dessa situação adversa, esse posicionamento vai fazer total diferença no seu resultado. Comece fazendo isso com coisas pequenas. Muitas pessoas têm dificuldade, elas têm a compulsão de gastar tudo o que ganham. Então comece a se posicionar em relação a isso. Mas quando elas gastam, a sensação que dá depois disso é uma sensação muito ruim. E eu digo isso porque eu já conversei com muitas pessoas que são assim. Quando você estiver ali prestes a passar o seu cartão com uma forma de impulso, ao invés de você pegar o cartão da bolsa, você saia imediatamente do lugar aonde você está e dê uma voz de comando: eu não vou gastar, porque eu tenho controle sobre as minhas ações. Essa forma de você conduzir, essa palavra que você vai proferir, já vai fazer total diferença na sua vida para um próximo momento que você tiver essa mesma compulsão. E o texto continua dizendo: e disse-lhe, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevalecestes. Aqui eu quero que você entenda que quando você tem essas ações, quando você coloca em posição de guerra, de combate, você começa a gerar uma transformação genuína de dentro para fora, porque Deus ama gerar transformações genuínas. Quando as pessoas dizem que querem uma transformação, eu vejo que fica muito superficial essa palavra, até porque as pessoas elas começam hoje a busca de algum objetivo e nos primeiros desafios ou em qualquer momento que as coisas fogem do controle, elas tendem a paralisar, tendem a recuar. E não é assim. Deus ele quer que você continue avançando. Jacó podia ter parado quando o anjo foi lá e pegou na coxa dele e machucou a coxa dele, mas ele continuou, ele falou: eu só saio daqui com a minha bênção na mão. E naquele momento ali ele não percebeu, mas ele estava com tanta vontade de receber de Deus que não existia nada que pudesse parar as ações de Jacó em direção ao propósito que ele iria viver. Então, que as suas ações não possam ser paralisadas pelas pedras que estão sendo construídas no caminho. Entenda que a sua vida, a rota da sua vida, ela é desenhada por Deus, mas quem precisa tomar as ações para entrar no caminho e continuar a caminhar é você. Muitas vezes nós paralisamos e Deus mostra as oportunidades, mas nós não queremos mais caminhar. Nós nos frustramos a tal ponto de não acreditar que é Deus quem nos livra de todo caminho, de toda cilada, de toda escuridão de Satanás. Quando eu e você entende que, por exemplo, Jacó, quando ele toma a primogenitura lá de Esaú, ele utilizou aquele recurso que ele tinha naquele momento, como eu disse aqui. Ele utilizou de uma sopa de lentilhas,
um cozido ali para negociar a primogenitura com seu irmão. Agora, nesse momento aqui de Jacó, ele precisou lutar contra o anjo, ele precisou ir para a batalha. Então vai ter momentos que o seu recurso é esperar em Deus, vai ter momentos que o seu recurso é avançar exponencialmente com as ações que precisam ser tomadas para avançar, e vai ter momentos que você vai precisar entender a vontade de Deus. Então eu quero que nesse momento você perceba que quando há essa transformação genuína de dentro para fora, as suas próximas gerações também serão transformadas, porque quando você consegue agir dentro dos seus recursos, da sua mala emocional e da sua mala física, que é aquela onde você se posiciona diferente do que você se posicionava, essa transformação vai ser percebida pelas outras pessoas da sua família, pelo seu ambiente familiar, e essas ações irão sim fazer com que essas pessoas tenham mais fé, que essas pessoas sejam pessoas que obedecem à voz de Deus, que essas pessoas sejam transformadas genuinamente também de dentro para fora, porque o meu e o seu maior desafio é viver aquilo que nós pregamos. Quando nós começamos a viver o que nós pregamos, logo isso impacta as pessoas que estão ao nosso lado. Porque tem muita gente descredibilizada no meio cristão, porque não estão vivendo de acordo com o que pregam. A partir desse momento que nós conseguimos conciliar a nossa vida cotidiana, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades com a rota que Deus desenhou para mim e para você, é aí que nós começamos a viver o nosso propósito de forma exponencial. Quando eu digo exponencial, é porque as coisas podem até começar pequenas, mas elas crescem nas mãos de Deus de uma forma genuína, de uma forma maravilhosa. E quando você percebe, você estava pregando para uma pessoa, quando você percebe, você está pregando para 10 mil pessoas, para 20 mil pessoas, para 50 mil pessoas, e a transformação do reino na vida das pessoas, ela começa a ser gerada. Então que Deus possa, nesse momento, primeiro, confrontar as suas fraquezas. Segundo, que você entenda que as oportunidades, elas vêm e vão, e você precisa agarrá-las com toda a força. E terceiro, que a transformação de Deus, ela seja genuína, de dentro para fora, na sua vida. Em nome de Jesus é o que eu declaro, em nome de Jesus. Amém e amém.